O desenho em perspectiva nada mais é do que quando a gente acompanha as linhas laterais ou um ponto de fuga no meio da folha. Para facilitar, nós vamos começar fazendo um quadrado no meio da sua folha. Então, comece fazendo um quadrado, ele não precisa ficar 100% perfeito. Use a régua se necessário. Se você não tem uma régua em casa, use a carteirinha da escola. E vamos lá. Então, comecei fazendo meu quadrado. Lembre-se de não apertar muito o lápis, caso você erre, como provavelmente eu vou errar aqui no vídeo. Você possa aí usar sua borracha sem problema nenhum e não deixar marcado. Agora, nós vamos unir as pontas dos quadrados da nossa folha. O do meio que você desenhou e a da própria folha, os cantinhos. Assim como eu estou fazendo. Com a régua mesmo, una com uma linha. Você perceberá que agora nós criamos um fundo, um ambiente de quarto, um fundo e paredes laterais. Apenas com esse segredinho de desenhar um quadrado no meio e unir as pontas. Agora nós vamos marcar um pontinho bem no meio e nós vamos começar a desenhar a janela. Tentarei fazer a janela com uma dos lados um pouco mais inclinado, dando ideia de que se ela tivesse aberta. Observe. Não precisa ficar perfeito, eu fiz o desenho de forma bem rápida, apenas para mostrar a posição dos móveis, janelas e camas. Alguns objetos são bem fáceis de desenhar, porque você só precisa acompanhar a linha da parede, que nós acabamos de fazer. Outros são um pouco mais difíceis, porque eles mudam a lateral. Veja a cama, por exemplo. Vamos fazer aqui um pé, acompanhando essa linha do canto. Mesma posição. Agora, o outro pé grudadinho nessa linha do canto. Um pouquinho menor que o outro, vamos dar uma arrumadinha. Bom, depois a gente... Agora a cabeceira. E agora, para fazer o colchão, nós vamos acompanhar essa linha lateral, tá vendo? Olha que fácil. Então, eu fiz um risco acompanhando exatamente a linha lateral. Agora, para fazer a outra parte da cabeceira, eu tenho que acompanhar, fazer o mesmo desenho da cabeceira lá de cima, só que mais para o canto, como se ela estivesse numa posição mais à frente dos meus olhos. Olha só que legal. Só esse truquezinho de acompanhar as linhas da parede, a vertical e a linha horizontal da parede, já dá o efeito, né, em perspectiva da nossa cama. Veja a diferença. Agora eu vou tentar desenhar o travesseiro e a coberta. Ah, uma coisa importante. Toda vez que eu fiz aqui por cima, você precisa apagar as linhas embaixo para dar a ideia de que realmente aquilo ali é uma cama. Olha só, acabei de apagar a linha do canto, porque se a cama tá na frente não aparece, não é mesmo? E vou apagar ali também onde tem o cobertor. Fácil, simples, né? Apenas seguindo as linhas laterais da parede. Olha só. Muito bem. Agora vamos desenhar a cadeira. A cadeira nós vamos seguir a linha da outra parede, então a posição vai ser oposta da mesa. Então eu começo com os pezinhos, acompanhando a linha vertical, depois o assento, a linha horizontal, um encosto, acompanhamos também a linha vertical, certo? Você tá vendo? Se a cadeira estivesse encostada naquela parede. Os pezinhos. Agora vamos fazer o assento, acompanhando aquela linha da parede da frente, tá? Ó, veja bem. Mesma direção. E os pezinhos de novo na linha vertical. Percebe como a cadeira ficou numa posição diferente? Ó, ali você pode apagar ou pintar como eu fiz. E aí está a nossa cadeira. Muito fácil, apenas seguindo as linhas da parede que nós desenhamos por primeiro. Agora nós vamos desenhar a mesa. Ela é um pouco mais difícil, porque ela está numa posição contrária, como se a mesa tivesse sido mexida. Então,
pode ser que você precise da régua para não ficar fora do tamanho, do padrão, assim como a minha vai ficar. Ficou, né? Que eu desenhei à mão. Mas, ó, observe. Nessa posição da mesa, você pode colocar muitos objetos em cima e eles vão aparecer, porque é como se a mesa estivesse virada para quem está olhando ali de frente. Olha só. Agora vamos desenhar um quadro. Lembra que tudo que nós desenhamos na parede, nós temos que acompanhar as linhas verticais e horizontais. Então, bora lá, uma toalha pendurada. Agora vamos desenhar uma porta. Ó, observe que eu estou acompanhando a linha horizontal dessa parede, que é um pouco diferente da do fundo. Ó, aqui eu errei, fiz reto, mas na verdade eu tenho que acompanhar aquela linha de cima. E aqui eu vou desenhar minha porta, tentar fazer uma porta antiga. Rapidinho aqui para vocês observarem. Se você tiver dificuldade, vá parando o vídeo, observe de novo, apague, refaça. Tenho certeza que você vai conseguir. Muito bem. Agora, vamos lá para o outro lado da parede, desenhar quadros. Observe que quando eu desenho quadro, eu acompanho a linha horizontal, ou seja, de cima e a de baixo, e a linha vertical. Olha só. Não é difícil. A partir do momento que você tem as paredes da nossa casa, aí está o nosso desenho.